Estamos de volta com o Perspectiva 2025. E o Piauí é o primeiro estado do Brasil a ter uma secretaria específica para tratar de assuntos ligados à inteligência artificial. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, reconheceu ainda o estado como o primeiro território nas Américas a implementar o ensino de inteligência artificial na educação básica. Desde o início de 2024, mais de 120 mil estudantes da rede pública estadual cursam a disciplina obrigatória de IA, integrada ao currículo do 9º ano do ensino fundamental e das 3 séries do ensino médio. Sobre as estratégias para aproximar a tecnologia da população e inserir o Estado no cenário global de inovação, nós recebemos a partir de agora no estúdio o secretário estadual de Inteligência Artificial, André Macedo. Secretário André Macedo, obrigado por atender o nosso convite aqui no Sistema O Dia de Comunicação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando no Sistema O Dia, uma casa que eu já trabalhei. Então é muito bom voltar aqui e ver como as coisas estão avançando e a preocupação do sistema em estar trazendo já perspectivas para o ano de 2025. E eu acredito que, sem sombra de dúvida, a IA é um dos temas, ou será novamente um dos temas mais falados em 2025. Secretário, para iniciar a nossa conversa, gostaria de ouvi-lo sobre o balanço das atividades da Secretaria de Inteligência Artificial. Piauí, como nós dissemos, o primeiro estado a ter realmente isso como política pública, ter uma estrutura que é responsável por discutir essas questões. Quais são os avanços que nós já podemos identificar após a implementação da Secretaria aqui no estado do Piauí? Tranquilo. Na verdade, é importante a gente contextualizar como é que surge uma Secretaria de Inteligência Artificial. Então, a Secretaria ela é oriunda de uma expansão da Superintendência de Transformação Digital, que foi o órgão criado pelo governador Rafael, vinculado à Secretaria de Planejamento. Então, no ano passado, o que é que nós fizemos? Tentamos implantar a cultura de dados no estado. Então, o plano de governo, que o governador acompanha e presta conta para a sociedade, nós fizemos um grande mapeamento lá, junto com o professor Washington Bonfim, de dados necessários para as tomadas de decisão e indicarem os rumos do governo. Então, isso foi o que aconteceu no primeiro ano do governo. Ora, uma vez que nós tínhamos já a parte de dados, e aí vai muito da visão do governador, das suas missões internacionais, por exemplo, o governador foi para a Estônia e trouxe o nosso modelo de governo digital. O governador visitou os Estados Unidos, a infraestrutura tecnológica. Então, quando fez todo esse balanço, então o governador fez aquele evento chamado de Diretrizes de Desenvolvimento de Longo Prazo do Piauí. E lá ele anuncia, então, a secretaria como parte do super choque educacional e tecnológico. Ele é um entusiasta da área, acredita que, de fato, a IA vai resolver os problemas públicos, resolver no bom sentido. Ela vai, de fato, requalificar o resultado dos serviços públicos. Então, ele vai lá e cria a Secretaria de IA. Isso eu estou falando lá em abril, né? Aí você vem aquela parte burocrática de fato, a Secretaria se estabelecer. E aí foi no dia do meu aniversário, foi no dia 5 de junho, que a gente disse assim, olha, a Secretaria agora tem um CNPJ todo arrumadinho, bonitinho. E o que é que a gente fez, então, de lá para cá? Aí começou o grande desafio. Você está olhando para onde? Qual é a referência de criar uma Secretaria de IA? Não tem. Então, a primeira do Brasil. É a primeira do Brasil. Então, a gente começou a usar IA para entender o que é que faria uma Secretaria de IA, mas brincadeiras à parte. Mas o que é que a gente fez? A gente começou, então, a entender assim, hoje o nosso conceito é, existem ferramentas de inteligência artificial que estão prontas, disponíveis para a gente utilizar, e existe o desenvolvimento de inteligência artificial. Vou tentar explicar aqui para o nosso pessoal. O ChatGPT, ela popularizou por quê? Porque a gente tem um app que você faz pergunta e ele responde, e a gente, uau, que coisa interessante. Ótimo. Mas quando você pensa nisso, o que é que o nosso pessoal tem que saber? Utilizar toda a força daquela ferramenta, no nosso caso, para o avanço da desburocratização do serviço público. E o outro lado é a gente preparar essas massas de dados que a gente tinha para poder a gente desenvolver IA. No final das contas, o que é que a gente entendeu? A necessidade de um grande programa de capacitação. E aí, então, a gente lança o Capacitia, que está sendo executado já, é o programa de capacitação dos nossos servidores públicos em IA. E aí a gente faz uma brincadeira. A gente entende, o governador entende o seguinte,
para trás-mente, a pessoa para acessar o mercado de trabalho, tu vai lembrar, não sei se é mais ou menos da minha idade, eu sou novo, o que acontece? A gente tinha que saber o Word, Excel, o Office, né? O pacote Office. Hoje, a gente não tem dúvida, e era um diferencial para você ocupar um espaço. Hoje, a gente não tem dúvida que no currículo, lá no LinkedIn, o cara tem que ter conhecimento de ferramentas de inteligência artificial. Então, é assim que a gente está fazendo. Então, para dentro do governo, formar os nossos servidores para utilizar essas ferramentas para avançar na desburocratização. Agora, do ponto de vista prático, secretário, quais são os avanços que os piauienses já vão poder sentir na prestação de serviços públicos, já a partir de 2025, a partir de agora, com a implementação dessas ferramentas de inteligência artificial no Estado? Como eu comentei, existem as coisas que são desenvolvimento de IA. Então vamos lá, você vai imaginar o que a gente está fazendo lá na Segurança Pública com o secretário Chico Lucas, o roubo e furto de celular. Então ali tem alguma coisa inteligente para poder a gente resolver aquele problema. E tem outros projetos que estão sendo desenvolvidos lá. Mas o desenvolvimento ele é mais lento. Então às vezes a IA está rodando muito por baixo das atividades do governo para poder diminuir o tempo de atendimento. Seria esse um dos detalhes que a gente está trabalhando. Como a gente iniciou essa formação agora no segundo semestre, o que nós entendemos é que o nosso servidor vai ter um melhor, que a gente chama de tempo de qualidade. No lugar dele gastar o tempo dele, aquela burocracia todo dia, a nossa ideia é que nós tenhamos apoio da inteligência artificial para que o serviço seja prestado mais rápido. Esse é um ponto. Mas nós temos exemplos já de aplicações de IA no nosso programa de saúde digital. São coisas que automatizam, auxiliam o médico num diagnóstico, sugerem priorizações de atividades. São várias outras ferramentas que elas vão ficar sempre mostradas, na verdade, no serviço final. Dificilmente a IA vai aparecer. O que a gente tem que avaliar é como é que a sensação da melhoria do serviço por parte do cidadão, ela vai ser apoiada por IA. Bom, secretário, ainda nesse quesito de prestação dos serviços, né, o senhor tocou na capacitação dos servidores, dos profissionais que fazem esse atendimento ao público, né? Como é que está esse processo e quais são os projetos para 2025, né? Diante, inclusive, de uma boa parcela dos servidores que não tem assim, esse contato tão próximo com a inteligência artificial, porque é uma coisa nova. Né? Não só na gestão pública, mas para toda a sociedade, né? As pessoas estão... Acredito que até o senhor, como secretário, né, tem aprendido também muito sobre inteligência artificial. Como, então, facilitar esse processo de capacitação dos servidores? Pronto. Qual que é o modelo que a gente está fazendo? Né? O modelo do Capacite, que é o nosso programa de capacitação, ele é feito em parceria com o PIT, né, que é vinculado à Invest Piauí, e também com a Secretaria de Administração. O modelo consiste em quê? A gente junta a equipe ao topo da pirâmide, a parte estratégica de uma secretaria, e então a gente mostra o que já está disponível, prontinho, para a gente utilizar no nosso dia a dia, pensando em desburocratização do serviço público. Vou dar um exemplo. Você recebe um documento de um órgão de controle e você tem que fazer a avaliação daquele documento. A IA consegue ajudar. Você tem que fazer um relatório de determinados dados que você vai receber, planilhas de vários locais. A IA consegue te ajudar. Automatização de despachos de processo. A IA consegue te ajudar. Coisas que são de propósito geral, que a gente chama. O que é muito comum no serviço público? Quase todo serviço público o cara te pede teu nome, teu endereço e tu plugar um monte de documento. Vamos pensar numa coisa simples. Imagina que lá o cara está me pedindo a informação e pede a minha identidade e o meu comprovante de residência. Aí imagina que eu pluguei o contrário. Eu botei o meu comprovante de residência no campo que era para ser a identidade e a identidade. O que vai acontecer na prática? Isso aqui vai rodar até chegar no humano, que ele vai te negar o processo ou te devolver porque tu inseriu os documentos errados. Pronto, isso também são IAs de propósito geral que a gente vai tentar massificar tudo isso. Ou seja, todas as checagens possíveis que a gente conseguir resolver por inteligência artificial serão desenvolvidas a partir do próximo ano. Secretário, quando a gente fala de inteligência artificial, o senhor até citou o exemplo do ChatGPT, né, que talvez seja o mais popular, mas tem também as IAs do Google, da Microsoft, as grandes Big Techs chamadas, têm investido bastante e são as mais conhecidas, digamos assim, mas
Nesse sentido, né, é algo muito novo e que levanta outros debates também, até os debates sobre as questões éticas, as questões de privacidade, de dados. Como é que o Piauí tem acompanhado também, né, durante esse processo de implementação dessa ferramenta nos serviços públicos, todo esse debate, né? É uma coisa nova, há um debate sobre regulamentação, grande, sobre a privacidade de dados. Como é que o Piauí está inserido nesse contexto? Então, lá na estrutura da secretaria, eu tenho uma unidade que só trata de ética e normas. Então, assim, lá nesse evento que a gente chama do Masterclass, do Capacite, a gente comenta inclusive essa parte ética necessária para o uso do serviço público. Hoje, por coincidência, está sendo votado, quer dizer, foi votado sexta no Senado e essa semana eu acredito que vai sair do Senado e vai voltar para a Câmara a regulamentação da IA. Então, o que é que a gente está fazendo? Nós estamos acompanhando e verificando se ações que nós estamos pensando de desenvolver, elas não vão poder ser desenvolvidas por conta da regulamentação da IA. Então, a gente está com um pouquinho de pé atrás. Mas o que é que a gente está avançando nisso também? A gente está com um grupo de estudo, um grupo de pesquisadores, verificando hoje a adequação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, sobre os aspectos éticos e o uso na inteligência artificial. Então, como isso é muito novo, tudo, na verdade, ele é mais lento porque ele é novo. E no serviço público, a gente precisa que tudo seja devidamente regulamentado. Então, a gente está tendo muita cautela em avançar nas soluções para poder garantir a privacidade do dado do cidadão, para garantir que essas IAs, porventura, não infringam o que está sendo regulamentado. Então, este desenho está sendo todo acompanhado nesse sentido. E o mais importante para nós sempre será garantir a segurança da informação do nosso cidadão. Então, por isso é que a gente está separando em dois braços. Um braço é utilizar o que já tem pronto, ChatGPT, Copilot, ferramentas de extração de áudio, de tradução. Isso aqui são IAs que estão prontas. O governo não tem responsabilidade pelo desenvolvimento dessas IAs. Agora, as nossas outras não. A gente tem que ter todo um cuidado para poder trabalhar isso de forma ética e segura. Bom, falando pontualmente agora de alguns setores que devem receber já em 2025 novas ações de inteligência artificial. No setor da saúde, né, a gente tem acompanhado bastante a nível nacional e internacional o uso da inteligência artificial para diagnósticos até de doenças, né, e avaliação de dados, de exames, enfim, uma ampla gama de possibilidades, né? O Piauí também deve utilizar essas ferramentas na área da saúde? A gente só chama a atenção que assim, não é a IA que faz o diagnóstico, a gente tem muito cuidado com isso. Ela auxilia o diagnóstico. Esse que é o segredo. Então, você pega um resultado lá de um determinado exame, aí é legal. Imagina tu poder pegar um resultado de um exame e dizer assim, olha, presta atenção em mais detalhes nesta imagem do pulmão, porque pode ter uma determinada necrose no local tal. Então, na verdade, a gente auxilia o médico a tomar a decisão. Ela consegue identificar padrões, né? Exatamente. O que é o segredo da inteligência artificial? Você pega... Bom, a inteligência artificial, na verdade, é uma coisa muito mais ampla do que está se conversando hoje. Falando agora como um pesquisador da área. O que a gente está mostrando muito hoje é aprendizado de máquina, que nada mais é do que você passa um monte de dados de entrada, ele tem um rótulo e você vai mapear ele numa saída. Então, imagina, se eu pegar 1 bilhão de imagens e eu vou dizer assim, 500 milhões tem dados positivos, outros negativos, então o que é que a gente vai acontecer? No final das contas, é uma equação matemática que vai lhe ajudar a tomar a decisão, ou seja, ela vai identificar um padrão do que tem naquelas imagens. Isso é o que está sendo muito, muito avançado na parte de diagnóstico apoiado por imagem. Mas hoje tem outro braço também que a gente chama na informática médica, né? Que é você fazer previsão, por exemplo, de ocupação de leitos. Então, assim, uma pessoa chegou em um leito, quanto tempo ela vai passar naquele leito? Então, você imagina isso num futuro não tão longo, que você vai conseguir redirecionar um paciente para um local onde ele vai esperar menos para poder ser internado de fato em um leito. Um debate que envolve o pessoal da saúde. E aí é uma das grandes dificuldades que a gente tem, porque a secretaria, ela vai sempre funcionar em parceria com os outros órgãos, porque para o desenvolvimento de IATA, a gente sempre fala da necessidade de um player, que a gente chama o especialista de domínio.
Então, quem sabe as regras, quem sabe avaliar o resultado da OIA sempre é um especialista para a qual ela está sendo aplicada. Então, no caso de desenvolvimento de soluções de saúde, a gente vai ter que fazer parceria com a Secretaria de Saúde. Desenvolvimento de soluções para a segurança pública, a gente vai ter que fazer parcerias com a segurança pública. Desenvolvimento de soluções para a educação, a gente vai ter que fazer parceria, porque você tem que trazer o player, a pessoa que de fato, porque, por isso que aqui no Piauí a gente brinca que na verdade é um I ao quadrado. Ele é inteligências, ele vai usar a inteligência artificial, mas sempre moderado pela inteligência humana. Nesse sentido, a Secretaria tem esse caráter transversal, né? Exatamente. Dialogar com as outras partes. Sempre dessa forma. E a Secretaria também tem uma característica interessante, que o governo do Piauí ele tem um Conselho de Transformação Digital, que define as políticas e diretrizes para, principalmente, contratações, bens, etc. Então, o que acontece hoje? Todas as aquisições, de um modo geral, sistemas estão sendo modelados no Estado, a Secretaria faz parte. Então, antecipadamente, então, a gente já começa a saber quais são os dados que vão vir desses sistemas que o governo está comprando. Então, quando você começa a entender os dicionários de dados, eu começo a pensar, opa, aqui eu vou conseguir fazer um IA porque vai existir esses dados. Então, esse é um outro grande trabalho que está sendo feito em parceria da Secretaria com a nossa empresa de tecnologia, com a ETIP, que é ter o diagnóstico perfeito de quais são os sistemas e quais são os dados que o Estado tem. Essa é que é a base para a gente poder desenvolver inteligência artificial. Então, é outra característica da Secretaria. É ficar sempre olhando o que é que a gente está contratando. Na verdade, a Secretaria não interfere, né? Ela não opina sobre a contratação, mas ela sempre fica de olho. Opa, aqui vão aparecer esses dados aqui que pode me gerar uma solução de IA. Então, no final das contas, o papel dela é ficar pensando IA para todas as áreas do governo. Pensando. Aí eu chego lá, secretário Washington Bandeira, a gente entendeu que dá para desenvolver alguma coisa assim para a SEDUC. Topa. Aí a gente vai lá e senta a ficha. Uma outra questão pontual, segurança pública, né? Quais são as ações, inclusive do ponto de vista até estatístico, né? O pessoal da segurança pública trabalha muito com dados, estatísticas que direcionam as ações, né? Inclusive até mesmo o posicionamento de viaturas no policiamento ostensivo, até a investigação dos crimes. De que forma a inteligência artificial pode ajudar na interpretação desses dados, dessas estatísticas? É isso, ó. Você vai lá e faz a parceria com a Secretaria. O que é que a gente fez? A Secretaria ela é IA e tem ciência e tecnologia. Então, a gente tem a relação com as universidades também via projetos de pesquisa. Então, hoje nós temos 3 projetos que estão sendo desenvolvidos junto com a Secretaria de Segurança Pública. Uma delas é isso, a gente investiu num sistema de comunicação, deve ter sido noticiado por todo mundo, e agora como é que nós vamos utilizar esses dados? Então, sei lá, deslocar uma viatura, qual é o caminho mais curto que vai chegar em um determinado local? Dependendo de qual foi o tipo de sinistro, se foi um roubo, se foi um acidente, qual é o tipo de viatura que eu vou ter que deslocar? Resolve com a moto, dando um exemplo simples. Tem que ser uma viatura. Imagina que está tendo um assalto a banco. Adianta eu mandar uma viatura? Não adianta, eu tenho que chamar. Então, toda essa parte de inteligência, com os especialistas do domínio, são os modelos que a gente faz para poder otimizar o uso efetivo do dado. Esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente tem na segurança pública. Identificação, o exemplo que a gente teve lá do celular, você saber se o celular é roubado ou não. Mas imagina que a gente pode ter uma câmera nos carros identificando automaticamente na rua. Imagina, a viatura está andando, tem uma câmera e eu peguei uma placa, aquele carro é roubado. Aí seria uma outra ação. Estou dando aqui alguns spoilers do que o Chico está querendo fazer para o próximo ano. Você imagina que a gente pode fazer um boletim de ocorrência verbal, falando aqui num WhatsApp. Entendeu? Então assim, eu não posso fazer, por que eu não posso? Porque, rapaz, fui assaltado. Aí tu imagina, a IA diz, aonde foi? E aí você depois, no final da conta, você pode montar um pré-boletim de ocorrência. Aí, de novo, isso são coisas que podem ser feitas. Aí, existe amparo legal? Aí, de novo, a gente precisa sempre estar versando sobre o especialista do domínio. Tem amparo legal para isso? O fluxo de operação interna vai mudar ou não vai? Mas são soluções que aparecem nesse sentido. Se a gente pudesse falar na educação, Netflix, todo mundo tem um Netflix. Aí o cara assiste o vídeo do Senna, agora que está na moda. Aí o cara assiste o do Senna e amanhã o cara te recomenda o do Alan Prost e depois vai te recomendar o do Nelson Piquet.
Então, isso são o que a gente chama de sistema de recomendação. Mas por que eu não posso fazer isso para o meu aluno? Por que eu não posso fazer o aluno que não está entendendo como é que faz fração? E eu não posso recomendar um conteúdo para o nosso aluno? Pode. Então, são essas, aí são as aplicações que a gente tem que desenvolver do lado de dentro para poder a gente avançar, no caso da SEDUC, né, que a gente está imaginando, melhorar o ensino. No caso da segurança, tentar diminuir o índice de roubo e furto. No caso da saúde, acelerar o atendimento. Então, são essas as ferramentas, de um modo geral, que a gente vai avançar com a IA em 2025. Bom, o senhor tocou no ponto da educação, né? E o Piauí tem um destaque também, além da gestão pública, é o primeiro estado a incluir a inteligência artificial como disciplina na grade curricular dos estudantes, né? Eu gostaria que o senhor avaliasse essa medida e qual o impacto que o estudo da inteligência artificial no ensino básico vai ter a longo prazo no Piauí, no sentido, inclusive, de formação de mão de obra especializada para atuar com a inteligência artificial. A gente não tem, eu não tenho nenhuma dúvida, eu acho que o piauiense não tem nenhuma dúvida que talvez as nossas maiores riquezas, para além das naturais, é a nossa capacidade de estudar. Isso aí é fato. O povo piauiense ele é tido como um povo que estuda. Então, qual que é o arrojo do processo? É você antecipar algumas etapas. No futuro, todo mundo vai ter IA no colégio. Você lembra que todo mundo, lá atrás, a gente não teve que botar os cursos de informática? Você via na universidade? Deve ter feito lá a disciplina de microinformática, informática básica. Isso hoje vai ser tudo substituído por IA. O que nós fizemos nesse governo, né? Aí, o arrojo do governador com o secretário. Nós vamos implantar e é logo para todo mundo. Aí você tem alguns desafios, né? A gente vai ter que formar os professores. Os nossos próprios alunos vão começar a ter uma coisa que a gente chama que é pensamento computacional, um pensamento mais sistêmico do processo. Então, isso eu acho, na minha opinião, uma das coisas mais disruptivas do governo. Por quê? Porque nós estamos preparando a geração de base, que vai chegar, se vocês virem o que eu falei lá atrás, Word, Excel, o cara ChatGPT já vai sair do colégio sabendo isso. Então, a gente não tem dúvida que esses conceitos, quando ele for para a universidade, alguns vão, outros vão para o mercado de trabalho, mas essas IAs de propósito geral, elas vão gerar um diferencial competitivo de mercado para o nosso povo. Isso aí a gente não tem nenhuma dúvida. E o papel da secretaria? É exatamente estar abraçado com a SEDUC em qualificar e requalificar cada uma dessas etapas que a gente está fazendo. A gente teve aquela reportagem lá do Globo Repórter, né? Que mostrou lá, vejam só, você pegar Guaribas, aí foi feita uma reportagem em Guaribas, de uma professora que tem formação em biologia, ensinando na rede pública a inteligência artificial. Eu considero isso muito disruptivo. Só que nós temos que cuidar desse pessoal que está fazendo isso. Então, o que é um dos grandes trabalhos que a Secretaria tem que fazer no próximo ano? É requalificar a formação desses professores. Então, a gente tem que tentar trazer mais exemplos. E aí é uma coisa nossa da Secretaria. A gente tem que trazer cultura também no ensino de IA. Vou te dar um exemplo simples. Lá, ela separou assim, um pré-A de uma cutia. Tudo bem. Mas eu posso pensar em separar uma imagem da Serra da Capivara de outra coisa que não... Então, eu estou trazendo um pouco de cultura também para dentro do ensino de IA. Então, é o desenho que a gente está projetando com a Secretaria de Educação na formação transversal da inteligência artificial, trazer outros conceitos também para ficar mais fácil o nosso povo entender. É um desafio grande. Então, é uma das grandes missões da Secretaria. Olhando aqui para a perspectiva de 2025, sem sombra de dúvida, vai ser uma maior interação da CIA com a SEDUC. Secretário, na sua fala fica bem claro que 2025, nos próximos anos, né, a inteligência artificial cada vez mais vai fazer parte do dia a dia das pessoas, do dia a dia dos profissionais, dos estudantes. E a nossa equipe foi às ruas para conversar com estudantes que utilizam a inteligência artificial. A inteligência artificial já faz parte da rotina dos piauienses, dos estudantes piauienses? Vamos acompanhar. A inteligência artificial é uma ferramenta que vem surgindo agora por um curto período de tempo que vai revolucionar muita coisa ainda. A gente usa muito para fazer pesquisa, a gente usa muito para fazer trabalho, para fazer algumas coisas que agilizam nossa fonte de informação. Já usei
para estudar, principalmente, né, hoje em dia, e também para poder buscar um conhecimento melhor de tudo. A gente utiliza muito, principalmente aqui na faculdade, porque a gente precisa de pesquisas, às vezes para encontrar um sinônimo de alguma palavra, a gente geralmente usa um site GPT ou então algumas outras inteligências artificiais disponíveis. Acredito que auxilia muito a gente para fazer tantas pesquisas quanto para ajudar a apresentar trabalhos, também traz algumas informações que às vezes a gente não encontra, então resume bastante para a gente, facilita. A fala dos estudantes, né, principalmente estudantes que já usam no dia a dia, né, a inteligência artificial. Essa é uma tendência realmente, falando assim de modo geral? Sem sombra de dúvida, elas serão as ferramentas de um modo geral cada vez mais incorporadas no dia a dia. E vejam, do que é a visão do governo, é o que ficou mostrado aí na sociedade. Eles estão usando o que está pronto. E para usar o que está pronto, não precisa ter a formação de computação, de engenharia de computação. Basta aprender a usar. Então, o governo tem como política pública, né, fomentar este uso, tanto no governo, que a gente está fazendo lá com o Capacite, como também para a disponibilização de cursos que a gente já fez. Nós já fizemos um curso, tem uma coisa interessante. Nós fizemos um curso para a comunidade. O primeiro curso de engenharia de prompt que nós fizemos foi 100% voltado para a comunidade. Tu acredita que depois desse curso, 2 alunos criaram 2 empresas que estão utilizando inteligência artificial, na verdade, os chats de um modo da vida, para poder apoiar campanhas publicitárias, reorganização, tem uma empresa que não vale a pena falar o nome, reorganização de pessoal na empresa, tudo com essas coisas de IA. Então, a gente também não tem dúvida que o processo de inovação do Estado, de novos serviços, vão ser provistos também, não somente pelos estudantes de computação, como eu estou fazendo, desenvolvendo software, mas pelo uso, os quebra-cabeças que a IA vai permitir gerar nas soluções inovadoras. Inclusive na iniciativa privada também, né? Mais forte ainda. A iniciativa privada ela tem mais vantagens do que no serviço público, né? Porque, como eu disse lá atrás, o serviço público ele só pode fazer o que está formalizado em lei. A iniciativa privada ela tem mais, vou dizer assim, flexibilidade para poder usar ou não. Exemplo correto, o Jornal Dia com certeza deve ou está avançando no sentido de utilizar IA para as suas correções de texto, coisas que são comuns. Mas no serviço público você precisa de uma normatização específica para poder fazer. Então, a visão do nosso governo é, ora, se nós ficarmos parados e não avançarmos nesse uso, nós vamos cada vez mais ficar dependentes de tecnologias que vão trazer para o Estado. Então, essa visão de futuro da Secretaria é que a gente consiga andar pelo menos ao lado ou não tão longe do que o mercado privado vai estar fazendo para, de um modo geral, prestação de serviço. Secretário, aproveitando até a sua experiência, não só como gestor público, mas como professor da Universidade Federal do Piauí, pesquisador nessa área de inteligência artificial, tecnologia, né? Você acha que o Piauí tem conseguido alcançar essas metas que foram estabelecidas pelo governador, né? No sentido até de colocar o Piauí em um cenário, né? O Piauí já é pioneiro no cenário nacional, mas em âmbito global, né? Nesses debates que acontecem a nível global. Se você imaginar, né, que para toda a transformação há necessidade de formação do povo. Não, é inquestionável que isso é o que tem que ser feito. Então, se você imaginar hoje, 120 mil alunos da rede pública já estão entendendo minimamente o que é inteligência artificial. Eles já começam a entender como isso pode ajudar a vida. Nós estamos pegando o outro braço de formar os servidores públicos para melhorar o serviço público através de IA. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente está na vanguarda deste modelo de fato, implementar a inteligência artificial na gestão pública. E, óbvio, o nosso povo, ele acaba sendo reflexo dos gestores. Então, quanto mais tecnológico for o governo, quanto mais as soluções estiverem disponíveis para o nosso pessoal, a cultura do uso e do desenvolvimento de IA, ele vem de brinde. Então, essa daí é a nossa grande aposta. Que uma vez que a nossa população entenda que isso é bom e que pode ajudar no seu dia a dia, a gente entende que isso aí vai popularizar cada vez mais. Secretário André Macedo, secretário de Estado de Inteligência Artificial, quero agradecer a sua presença, deixar o espaço aqui para que o senhor deixe uma mensagem aos piauienses. O que esperar da Secretaria em 2025
né, e que avanços, né, podem ser esperados já agora para o início do ano? Não, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Sistema O Dia. É pouco tempo, a gente brinca para tentar falar de todas as coisas que a gente está fazendo, mas assim, cada vez mais o papel da Secretaria em 2025 é de disseminar e ensinar e explicar para que a gente perca o medo de ter soluções de IA incorporadas no nosso dia a dia e que a gente entenda que isso vai nos ajudar. A mensagem que a gente fica é que a IA está hoje para o que antigamente fora Word, Excel e etc, etc. São ferramentas que vão nos ajudar a sistematizar não só o nosso trabalho acadêmico, como os alunos mostraram, não só a parte da desburocratização do serviço, mas inclusive para o seu próprio dia a dia. Então a ideia, o mundo vai acabar convergindo para a ideia de você ter os seus assistentes virtuais que você possa conversar e se orientar e tomar decisões também baseadas em outras informações. Então a Secretaria vai atuar muito fortemente nesse braço em 2025 de formação e divulgação da IA para o povo piauiense e, no outro lado, já fechando a parte de estruturação de dados e acredito que nós já vamos ter as primeiras soluções de inteligência artificial implementadas no governo do Piauí. Secretário André Macedo, obrigado pela presença. Feliz ano novo, feliz 2025, sucesso nas missões de 2025. Obrigado, eu vou acabar me convidando aqui para, na perspectiva 2026, eu acabar te mostrando o que de fato a gente conseguiu executar em 2025. Agradecer a todos e desejar boas festas, um Feliz Natal e um próspero 2026. Claro, o convite já está formalizado, viu, secretário André Macedo, em 2025, dezembro de 2025, na perspectiva 2026. Obrigado, isso. Secretário. Obrigado. Um abraço a todos e todas. Um abraço, obrigado pela presença. No próximo bloco, do Perspectiva 2025, você confere uma entrevista com a professora universitária e doutora em meteorologia, Edvânia Lima. Vamos conversar sobre os impactos globais das mudanças climáticas. Um intervalo rápido. Até já.